Falando de avivamento, eu lembrei do meu livro, né? Porque esse meu livro, Aviva, o Grito do Corpo de Cristo, foi quem deu origem a todo esse trabalho. Só que quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando de avivamento dentro de uma perspectiva diferente, talvez, que muitas pessoas se apropriam quando o assunto é avivamento. Pelo menos lá no Brasil, eu não sei como acontece isso aqui em Suíça, mas no Brasil, quando você fala de avivamento, a tendência das pessoas, ou a perspectiva das pessoas, é elas ligarem a palavra avivamento com manifestação dos dons espirituais, ou uma busca de renovo espiritual. E sempre quando se fala de avivamento nesse tom, sempre a ênfase vai lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Né? E eu tenho dito por onde eu passo que falar de avivamento olhando para Atos capítulo 2 é um equívoco. Falar de avivamento para o tempo presente da igreja, para o momento que a igreja vive hoje, tomando por referência o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é um equívoco. Por quê? Porque esse avivamento já aconteceu. E ele não vai se repetir. Não existe nenhuma previsão bíblica de que haverá um outro avivamento, senão um grande avivamento que vai preceder a volta do nosso Senhor. E essa profecia está lá no livro de Joel, no capítulo 2 também. Só que, quando o assunto hoje é avivamento para a igreja, e eu quero falar dentro do ambiente da igreja brasileira, porque eu estou conhecendo a igreja na Suíça hoje, aqui com vocês. Conheci perguntando bastante para o pastor Marcos. Então talvez não seja diferente também a necessidade da igreja aqui na Suíça, assim como é a necessidade no Brasil. Quando nós falamos de avivamento, o assunto hoje é mais do que a necessidade de termos dons. É mais do que a necessidade de nos movermos numa manifestação de dons espirituais. Quando nós falamos de avivamento, nós colocamos os nossos olhos sobre o livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. O profeta Abacuque, ele foi um profeta pré-exílio, ou seja, um profeta que viveu antes do exílio do reino de Judá. Ele viveu antes. Só que como todo profeta, ele percebeu o que viria a acontecer no futuro. Todo profeta, ele é marcado por essa habilidade de perceber o que vai acontecer amanhã. E Deus ministra no coração do profeta uma palavra para que a palavra provoque, então, uma mudança de comportamento das pessoas. Preste bem atenção no que eu estou te dizendo. Mudança de comportamento. Toda profecia tem um objetivo. Toda profecia, quando ela é dita e quando ela é anunciada, anunciando um tempo de ruína, é para despertar o nosso coração para o arrependimento. Porque Deus não quer condenar as pessoas. Deus não quer destruir as pessoas. Deus ama as pessoas. Então todas as vezes que uma profecia vem, e essa profecia ela encaminha para uma rota de ruína, qual é a intenção da palavra da profecia? Nos chamar a uma mudança de comportamento, ou seja, ao arrependimento. O profeta Abacuque foi um profeta que profetizou antes da ruína do reino de Judá. E na profecia de Abacuque, no capítulo 3, no versículo 2, ele dá uma palavra, e a palavra de Abacuque é: Senhor, aviva a tua obra. Só que a palavra avivamento ali usada por Abacuque não era Senhor, manifesta os teus dons. A palavra era Senhor, ressuscita o que morreu. Senhor, traz de volta o que nós perdemos. Porque Abacuque olhava para a história de Israel e percebia uma história muito bonita, uma história muito linda, mas percebia agora que eles não viviam nada daquilo que eles haviam vivido no tempo passado. Então o clamor de Abacuque era: Senhor, nos restaura novamente e nos devolve a vida que nós perdemos, porque senão o nosso destino vai ser muito ruim. Tem um avivamento que vai acontecer, que será um avivamento que vai preceder a volta de Jesus. E esse avivamento é um avivamento diferente do avivamento de Atos. O avivamento de Atos foi um avivamento para capacitar os de dentro da igreja para salvar os de fora. O avivamento de Joel, que é o avivamento que precede a volta de Jesus, é um avivamento para salvar os de dentro para a volta do nosso Senhor. Então comece a pensar nisso. Então dentro dessa ideia, nasceu os nossos seminários, as nossas conferências, para compartilharmos essa visão de avivamento, essa visão de povos não alcançados, essa visão da obra missionária e essa visão comportamental. O assunto hoje é mordomia cristã. E eu falei: pastor, eu tenho uma palavra para dar em torno disso, que talvez fuja do padrão que nós tratamos o assunto mordomia, mas no final coopera para o assunto. E o pastor Marcos me deu permissão para que tratássemos assim. Porque mordomia cristã, essa palavra latina, mordomia, ela significa alguém que administra a casa que não é sua. Isso é o mordomo. O mordomo é aquele que cuida de uma casa que não pertence a ele. E às vezes, quando nós falamos de mordomia, nós podemos cometer um erro. Qual é esse erro? Darmos mais ênfase no serviço
do que no relacionamento. Eu não estou dizendo que você não tem que dar ênfase ao serviço. Tem que existir serviço. Porém, mais importante que serviço é relacionamento. Deus espera de nós mais do que serviço. Ele espera relacionamento. Lá no Brasil, existem pastores brasileiros, pastor Marcos, que estão morrendo do coração, estão infartando. No Brasil existem pastores brasileiros que estão tendo problemas psicológicos. Os pastores estão estressados, os pastores estão cansados. Existem pastores que estão tendo problemas neurológicos graves, estão tendo AVC, estão morrendo. Sabe por quê? Porque eles estão fazendo a obra de Deus. Interessante, né? Então quer dizer que por estar fazendo a obra de Deus, os pastores estão morrendo? Sim. Os pastores, por fazerem a obra de Deus, eles estão perdendo a família. Estão perdendo seus casamentos. Estão perdendo seus filhos para as drogas, para o crime. Sabe por quê? Porque eles estão fazendo a obra de Deus. Talvez você se pergunte, mas pastor, eu não tenho que fazer a obra de Deus? Às vezes nós pastores, nós líderes, nós somos muito pretensiosos. Nós queremos fazer a obra de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, querida, a obra de Deus é grande demais para que nós possamos fazê-la. Ela é santa demais para que nós possamos fazê-la. Ela é linda demais para que possamos fazê-la. Talvez você se pergunte, então pastor, qual é o nosso papel? O nosso papel é nos colocarmos nas mãos dele e deixar com que ele nos use de acordo com a vontade dele, e fazermos o que ele quer. Esse é o nosso lugar. Mas às vezes nós nos preocupamos muito com o serviço e nos esquecemos do relacionamento. Mais do que o que eu faço a ele, ele quer saber do que eu tenho para dar no meu relacionamento com ele. Relacionamento, melhor do que serviço. Nós olhamos para as escrituras do Antigo Testamento e nós vemos um ministério, vamos colocar assim, entre aspas, um ministério, que era o ministério levítico, não é verdade? Você já parou para pensar em algum momento que Deus talvez nunca tenha desejado o ministério levítico? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para olhar, à luz das escrituras, que o ministério levítico foi um ministério ocasional, foi um ministério de necessidade, mas não era o chamamento do Senhor para o seu povo? Se você pega o livro de Êxodo, no capítulo 19, a palavra de Deus é: eu quero ter um reino de sacerdotes. Não era uma tribo de sacerdotes. A visão de Deus era um reino sacerdotal. Por que o significa sacerdote? Sacerdote é quem se relaciona com Deus. Sacerdote é aquele que comparece no lugar santo. Sacerdote é aquele que entra no lugar santíssimo, é o que tem comunhão com o Senhor. Mas por conta de uma escolha de Israel, comportamento, o que aconteceu? Uma tribo foi levantada para fazer o serviço. Israel perde o relacionamento e agora uma tribo é separada para o serviço. Você já parou para perceber que o modelo sacerdotal que Jesus representa não é o modelo sacerdotal de Levi? Você já parou para pensar nisso? E nós pastores às vezes nós dizemos que nós somos o quê? Levitas. Porque levita não é quem canta nem quem toca, é quem serve a casa do Senhor. Às vezes nós dizemos que os músicos são levitas, que nós somos os sacerdotes do ministério levítico. Mas interessante que na palavra de Deus, o nosso Senhor, ele nunca foi referendado no seu sacerdócio a Levi. Nunca foi. Não tem nenhum texto nas escrituras que diz que o ministério sacerdotal de Jesus está ligado a Levi. Mas o ministério sacerdotal de Jesus está ligado a quem? A Melquisedeque. Pegue o livro de Hebreus. Você pega o livro de Hebreus, e o livro de Hebreus ele é uma interpretação ou luz sobre, por exemplo, o livro de Levítico. Ok? Você pega o livro de Levítico no Antigo Testamento, tem muitas figuras ali difíceis de se compreender, difíceis de nós interpretarmos, mas o livro de Hebreus interpreta muito bem o livro de Levíticos. E lá no livro de Hebreus, Jesus ele é apresentado como o nosso sumo sacerdote, mas é um sumo sacerdote descendente de qual ordem? Da ordem de Melquisedeque, nunca da ordem de Levi. Levi nunca é citado no livro de Hebreus e em nenhum lugar das Escrituras como sendo a origem do ministério sacerdotal de Jesus. Sabe por quê? Porque Levi significa serviço e Melquisedeque, relacionamento. Quando Melquisedeque se encontra com Abraão, como é o encontro de Melquisedeque com Abraão? Como que é o encontro do sacerdote Melquisedeque, o príncipe, o rei de Salém com Abraão? Como que é? Com pão e vinho. Pão e vinho, relacionamento. Pão e vinho, o corpo de Cristo moído por nossos pecados, o sangue dele derramado por nossos pecados. O pão e o vinho é a representação da ceia do Senhor, é a nossa união com Cristo. O ministério de Melquisedeque, relacionamento, de Levi é serviço. Mas às vezes nós pensamos que vamos nos aproximar de Deus por aquilo que fazemos.
mas nós vamos nos aproximar de Deus por aquilo que nós somos em relação a Ele. Amém. Sabe o que eu estou falando? Amém. Eu estou falando de comportamento. Pensa nisso. Nós temos muitas obras nas nossas mãos, mas talvez pouco relacionamento. Temos muito serviço. Sabe, eu me preocupo muito, pastor, porque eu viajo muito, sabe? Eu viajo muito, nós temos igrejas na África, eu tenho a minha igreja em São Paulo, eu ministro em vários lugares do mundo. Eu me preocupo porque eu digo, Senhor, eu não quero fazer o serviço do teu reino, eu quero me relacionar com o Senhor. Porque eu preciso me relacionar com o Senhor, é tudo que eu preciso. E se o meu relacionamento com o Senhor me envia para fazer aquilo que o Senhor quer, então está tudo bem, mas nunca pode ser o contrário. A obra de Deus não pode ser pesada. A obra de Deus não pode ser um fardo. A obra de Deus não pode me cansar. A obra de Deus não pode se tornar uma rotina na minha vida. Porque o relacionamento tem que estar acima do serviço. Se o relacionamento vier primeiro, estar na presença de Deus sempre vai ser uma novidade. Compartilhar a palavra dele, para mim sempre vai ser algo novo. Sabe por quê? Porque eu não preciso de uma performance para isso. Basta eu ser quem eu sou. Basta eu manifestar aquilo que eu recebo quando eu estou na presença dele, diante dos meus irmãos. Se você pegar o livro, o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, você vai ver uma história sendo contada ali a partir do versículo 37, quando Jesus chega na casa de uma família que era muito querida dele, que era a casa de Marta e Maria. E você vai perceber que no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nesse texto onde ele chega na casa de Marta e Maria e Lázaro, que era uma família muito amada dele, quando ele entra na casa, as duas irmãs Marta e Maria têm dois comportamentos. Quando Jesus entra na casa, Marta vai cuidar dos afazeres da casa. Marta vai preparar a casa para Jesus. Marta vai se ocupar de fazer algo para agradar Jesus. Mas e Maria, o que ela faz? Ela se joga aos pés de Jesus para ouvi-lo. Ela busca o relacionamento. Chega uma hora que Marta, ela está cansada de tanto fazer algo para servir Jesus, que ela chega para Jesus e reclama com ele. E diz, Senhor, não te importas que eu faça muita coisa e Maria não faça nada? E Jesus diz o que para Marta? Marta, por que você se preocupa tanto em fazer as coisas? Maria escolheu a boa parte. Isso não vai ser tirado dela. Jesus quer relacionamento. Porque Ele sabe que através do relacionamento, vamos fazer o que Ele quer. A igreja brasileira, estou falando da igreja brasileira, porque eu não posso falar da igreja suíça, eu ainda não conheço a igreja da Suíça. Mas a Suíça é diferente, essas coisas só acontecem no Brasil. A igreja brasileira, ela quer fazer o que ela quer. Meu pai. Ela quer fazer o que ela quer. Sabe, às vezes eu me pergunto, pastor, Senhor, eu estou fazendo o que o Senhor quer? Se nós pegarmos e agendarmos as nossas ações como igreja, nós vamos perceber que talvez nós estejamos fazendo muito pouca coisa que Jesus quer que façamos. Nós fazemos muitas coisas que nós queremos. Alguns anos atrás, 3, 4 anos atrás, eu chamei a tesoureira da minha igreja, eu disse para ela assim, Nayara, e eu conto essa história por onde eu passo. Por onde eu passo. Mas Nayara, pega o relatório financeiro nosso do ano passado, e eu quero que você faça um relatório para mim gráfico. Porque eu sou analista. Eu preciso ver gráfico, eu preciso ver número, eu preciso ver detalhes para que eu possa compreender e saber montar uma estratégia. Eu disse assim, olha, nesse relatório, você vai fazer em gráficos mensais, eu quero saber o quanto que entrou na igreja, claro, e o quanto do que entrou na igreja nós gastamos para fazer aquilo que Jesus mandou a gente fazer. E ela ficou bem em dúvida, né? Mas como assim? Como assim, pastor? Eu falei, vou te explicar. Eu falei, por exemplo, nós temos um microfone na nossa igreja muito bom. É um microfone Sennheiser. Lá no Brasil, esse microfone custa perto de 3, 4 mil reais. Jesus não mandou comprar um microfone desse. Jesus não mandou comprar um microfone desse. Por exemplo, nós temos um teclado na nossa igreja, que é muito caro o teclado. Jesus não mandou comprar um teclado desse. Nós estamos construindo. Jesus não mandou construir igreja. Falei, você entendeu agora, Nayara, o que eu estou querendo te dizer? Mateus 28, 19, 20. Lucas 24, 47. Marcos 16, 15. Atos 1, 8. Está escrito lá o que Jesus mandou fazer. Ide pregar o evangelho. É isso que ele mandou fazer. Então eu quero que você faça um gráfico de tudo aquilo que nós investimos, do dinheiro que entrou na igreja, naquilo que efetivamente Jesus mandou a gente fazer. E ela fez o gráfico. Qual foi o resultado que nós tivemos? 75%, em números redondos, de tudo que entrou na igreja durante um ano, nós gastamos naquilo que Jesus não mandou fazer. Sabe a conclusão que eu cheguei? Que se eu sou o CEO de uma grande empresa, e eu estou investindo dinheiro dessa grande empresa naquilo que não é o objetivo daquela empresa, eu sou mandado embora. Eu sou demitido e posso ser acusado de crime de responsabilidade. Se eu sou um gestor público, posso ser acusado e processado por prevaricação, de não fazer aquilo que eu devo. Agora, por que com Deus eu tenho que agir assim? E começamos a trabalhar, pastor, insistentemente, para revertermos esse quadro.
Por que isso acontece? Porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Nós não paramos para perguntar para Jesus: Senhor, o que nós devemos fazer? Nós estamos construindo. Esse ano nós terminamos a construção da nossa igreja. Vai ser um belo templo. Jesus criou o caminho para isso, sem deixarmos de fazer o que Ele mandou fazer. Mas quantas festas nós fizemos para arrecadar fundos para a construção? Aí chegava uma notícia do campo missionário, né, onde nós temos os nossos trabalhos, e a gente tinha que ir lá e pegar todo o dinheiro da construção e mandar para o campo missionário. Porque é isso que Jesus mandou fazer. Amém. Eu estou falando de comportamento. Amém. Eu estou falando de deixar serviço de lado e investir em relacionamento com Ele. Porque o que transforma a nossa vida é relacionamento com Ele. Pastor, o que é santo? Ser santo não é me afastar de, mas é me aproximar de. É diferente. O conceito de santidade das Escrituras se dava a partir do momento que alguém ou algo era colocado aonde? Na presença de Deus. Era santo ao Senhor. O que me santifica não é a minha decisão de me apartar do que é ruim, mas o que me santifica é a minha decisão de me aproximar daquele que é santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso que me santifica. É relacionamento. Não é serviço. Por que a igreja ela se compromete no seu caráter? Por que a igreja se compromete nas suas atitudes, nas suas decisões? Porque ela tem serviço, muito bonito, tem feito muitas coisas. A igreja tem crescido. Por onde eu passo, eu vejo, a igreja tem crescido. Eu vou na África, a igreja tem crescido. Eu vou ao Chile, a igreja tem crescido. Eu vou na América do Norte, a igreja tem crescido. Eu olho no Brasil, a igreja tem crescido. A questão não é se a igreja tem crescido, a questão é se essa igreja que se apresenta hoje, de fato, ela pode ser chamada de a noiva de Cristo. Essa é a grande pergunta. Porque talvez nós tenhamos um modelo de igreja, mas que não seja representada como a noiva de Cristo. Lá no Brasil, eu costumo dizer assim: irmãos, fiquem tranquilos, o diabo não pode tocar em nós. O diabo não pode. O diabo não pode fazer nada contra nós. Sabe por quê? Porque o diabo não pode tocar no corpo de Cristo. Você consegue conceber a ideia de Satanás ou seus demônios tocando no corpo de Cristo? Tocando nele? Impossível! Porque ele é santo e poderoso demais para isso. Mas eu digo para a igreja: fique tranquilo. Satanás nunca vai tocar em você se você for o corpo de Cristo. Amém. Mas se você não for o corpo de Cristo, ele vai cirandar com você. Ele vai destruir você. Ele vai influenciar os teus resultados. Como você define isso? Através dos teus comportamentos. Tiago capítulo 2, versículo 24. Sabe o que diz o livro de Tiago capítulo 2, 24? E eu gosto desse texto na versão da Bíblia King James. É uma versão mais antiga, a tradução é mais apurada, né, mais fiel aos originais. Sabe o que está escrito lá, pastor? Que ninguém vai ser justificado por aquilo que acredita, mas vai ser justificado por aquilo que faz. É isso mesmo. Você não vai ser justificado por aquilo que você diz crer, mas você vai ser justificado por aquilo que você faz. Sabe por quê? Porque você só faz aquilo que você acredita. Ninguém faz nada que não acredita. Eu posso vir na igreja, eu posso levantar as minhas mãos, eu posso cantar os melhores louvores, eu posso pregar a melhor palavra, eu posso fazer a mais linda oração. Mas o que vai me justificar são os meus comportamentos diários. É a forma que eu trato a minha esposa, é a forma como eu cuido dos meus filhos, é a forma como eu lido com o meu dinheiro, é a forma como eu trato as pessoas ao meu redor, é a forma como eu lido com os meus irmãos, é a forma como eu honro o meu patrão, o meu chefe, o meu líder. É o meu comportamento, porque são os nossos comportamentos que validam a nossa fé. Sabe por que as pessoas mentem? Você já parou para pensar por que as pessoas mentem? Aqui na Suíça não, mas lá no Brasil tem muita gente que frequenta. Aqui na Suíça não pensa. Eu queria mudar para cá, eu queria morar aqui. Eu estou aqui tão pouco tempo, estou vendo que aqui é o lugar certo. Mas lá, aqui não tem esse problema. Mas lá no Brasil, tem pessoas, pastor, que frequentam a igreja e mentem. Elas mentem lá no... Sabe? Tem tempo que você não vai fazer. Você tem tempo que você saiu do Brasil, o negócio está complicado. Tem pastor mentiroso. Tem pastor adúltero. Tem pastor que tem inveja do crescimento, da prosperidade de um colega. Sabe por que as pessoas mentem? Porque elas acreditam que o poder da mentira vai dar o resultado que ela espera. Ninguém faz aquilo que não acredita. Sabe por que as pessoas traem? Sabe por que o adultério entra no relacionamento conjugal? Porque a pessoa que comete o adultério, ela acredita que o prazer que ela vai ter no adultério vale a pena em relação ao risco do casamento dela. Ela acredita nisso. Por isso que ela faz. Ninguém faz o que não acredita. Mais do que eu dizer ao Senhor, Senhor, eu sou fiel a Ti, eu tenho a oportunidade de demonstrar nas minhas atitudes que sou fiel a Ele.
é comportamento. Sabe, a igreja, ela aprendeu serviço, mas se esqueceu do relacionamento com Ele. Serviço não ensina comportamento, mas relacionamento com Deus aperfeiçoa o nosso comportamento. Fazer algo para Deus nos coloca apenas como mordomos. Cuidamos de uma casa que não é nossa, mas nunca nos comportamos como o filho do dono daquela casa. Pensa nisso. Talvez o tema seja muito importante porque temos que fazer alguma coisa. Só que eu preciso entender que mais do que cuidar de uma casa que não é minha, eu preciso entender que na verdade eu sou o filho do dono dessa casa. Tem um texto que conta a história de uma mulher, aquela mulher cirofenícia, mulher cananeia, que tinha uma filha endemoniada. E ela chega para Jesus e conta a situação da vida dela, né? Olha, minha filha, Senhor, ela está terrivelmente endemoniada. Eu fico pensando na situação daquela mãe. Imagina você, sua filha. Imagina a sua filha ficando endemoniada. Duro demais isso, né, gente? Imagina que coisa para uma mãe, para um pai. Eu tenho uma filha de 3 anos. Eu fico imaginando a situação daquela mulher chegar para Jesus, diante dos discípulos, diante de uma multidão de pessoas, e a dor ser tão grande a ponto dela dizer: Senhor, cura a minha filha, porque a minha filha está endemoniada. Ela chegou num tal lugar, em tal momento da vida dela, que ela não se importava mais com o que os outros iriam dizer, ela só queria mudar a história da vida familiar dela. E Jesus se vira para ela, porque eu acredito que não foi fácil para o Senhor dizer aquilo. E ele diz: mulher, primeiro ela não fala nada, ele não fala nada. Mas na insistência dela, ele responde: mulher, eu não vim senão para as... Preste atenção no texto. Eu não vim senão para as ovelhas, o quê? Perdidas da casa de Israel. Meu Deus, isso é muito sério. Às vezes a gente não percebe o que Jesus está querendo dizer. Sabe, quando eu olho para Jesus, eu não consigo compreender nele um Deus que não quer ajudar qualquer pessoa. Jesus está pronto para ajudar qualquer pessoa. Mas naquele momento ele não podia atender aquela mulher. E sabe por que ele não podia, pastor? Porque ele tinha que resolver o problema das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ovelhas que não eram para estarem perdidas, mas que escolheram um caminho. E agora Jesus, ele precisa parar para remediar um problema. E alguém sofre por conta disso. Eu fico com muito peso, com muito temor no meu coração, em pensar que talvez a igreja hoje possa ser a ovelha perdida da casa de Israel, onde o Senhor tem que parar para resolver problemas da sua igreja, e tem povos, tribos, línguas e nações precisando do evangelho e não estão alcançando porque tem que remediar o problema da igreja. Porque a igreja se preocupou mais com o serviço e esqueceu do relacionamento. E por se esquecer do relacionamento não tem comportamento. Queridos, eu acredito no novo nascimento de algumas pessoas. Acredito mesmo, de verdade, porque nasceram mesmo, de verdade. Nasceram de novo. Mas essas pessoas, elas insistem, mesmo tendo nascido de novo, elas insistem em praticar o mesmo estilo de vida que tinham antes. Que loucura é essa? Nasceram de novo. Elas foram tiradas do reino, elas foram tiradas de um reino de densas trevas, foram transportadas para o reino do Filho do seu amor, mas elas escolhem viver como antes. Que loucura é essa? Evangelho de João capítulo 3, após o versículo 16, que é conhecido de todos aqueles que amam o Senhor, Jesus diz o seguinte, que a luz veio ao mundo, mas as pessoas fizeram o quê? Elas amaram mais as trevas do que a luz. É uma escolha. As pessoas, elas têm experiências com Deus, elas têm experiências com o Espírito Santo, elas têm uma experiência com a palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, muitas pessoas pensam que o lugar mais seguro para a vida dela pode ser a igreja. Em certo aspecto eu concordo, mas eu também penso a respeito de algo, que talvez a igreja, participar de uma igreja hoje, seja o mais forte testemunho que você vai ter contra você mesmo naquele grande dia. Sabe por quê? Porque aqui você ouve a palavra da verdade. Aqui eu aprendo o caminho correto. Aqui eu tenho experiências com o Espírito Santo. Aqui eu entro dentro de um ambiente que pode transformar a minha vida, mas eu saio por aquela porta e eu tenho o poder de decidir permanecer nesse caminho ou fazer o que eu quero. É verdade. E quando eu saio por aquela porta eu decido fazer o que eu quero, o que eu vivi aqui dentro se tornará uma grande testemunha contra mim naquele grande dia. É verdade. Vai depor contra mim naquele grande dia. É verdade. Às vezes a gente não pensa nisso. É verdade. Irmãos, isso é muito sério. Desde que eu me converti, eu ouço dizendo que Jesus está voltando. Eu quero dizer, Ele está voltando mesmo. Amém, Jesus. Amém. E Ele vai voltar para todos nós. Seja pelo arrebatamento da igreja, ou seja pela nossa morte. Eu preciso estar pronto para me encontrar com Ele. E o que vai me habilitar a me encontrar com Ele
Não é o quanto eu fiz para Ele, mas é o quanto eu me relacionei com Ele. É o quanto eu investi tempo com Ele. O quanto eu permiti o meu relacionamento com Ele modelar a minha vida para que eu me parecesse com Ele. Sabe? Às vezes eu fico me perguntando, Senhor, será que as pessoas quando olham para mim, elas percebem que eu me pareço com o Senhor? Porque eu preciso me parecer com o Senhor. Eu preciso ser parecido com o Senhor. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo diz, olha, a chamada para vocês é crescerem na fé, de tal maneira que vocês estarão se parecendo com o varão perfeito. Essa é a chamada da fé. Hoje eu tenho uma estatura, amanhã outra. Amanhã outra. E dia após dia, cada vez mais eu me aperfeiçoo no meu relacionamento com Deus, de tal maneira que a minha vida se conecta com aquilo que eu creio. Amém. A crise da igreja hoje, fiquem tranquilos, o problema da Suíça não é que eles não têm fé. Não é isso. Tem muitas igrejas na Suíça. Você estava me dizendo, aquela região de Genebra se divide, né? É o canto, é a parte protestante. A questão não é fé. Queridos, hoje é que dia? Hoje eu viajo, eu perco até a noção do dia. Que dia que é hoje? 24. Não, da semana. Terça-feira hoje. Dia terça-feira. Aqui o auditório quase cheio. O problema não é fé. Vá nas igrejas protestantes, reformadas. Vá lá. Perdeu o sentido. A questão não é fé. A questão é que as pessoas estão com um comportamento que não se conecta com a fé. Elas querem que o milagre seja operado simplesmente porque elas creem. Pastor, mas não é assim? Não. Sabe quando é que o milagre acontece? Quando aquilo que eu creio se conecta com aquilo que eu faço. Amém. Quando aquilo que eu creio se conecta com aquilo que eu faço, o milagre acontece. É assim que funciona. É prático, é óbvio, é matemático. Revival, nós falamos 12 horas somente a respeito disso. Comportamentos e resultados extraordinários. Existem pessoas que elas querem um resultado extraordinário, sobrenatural, mas estão fazendo as mesmas coisas que faziam antes. Deixa eu te fazer uma pergunta. 2 mais 2 é quanto? Quanto é 2 mais 2? Há alguma maneira do resultado dar, por exemplo, 10? Tem alguma forma do resultado dar 10? Não. Tem, gente. Claro que tem. Quando a soma não for 2 mais 2. Parece inocente a pergunta? Então eu vou mudar a pergunta. Tem como o resultado que você deseja ser diferente do que você vive? Tem. Quando o seu comportamento for diferente. Amém. Mesma coisa. Eu quero resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Eu somo 2 mais 2 e quero o resultado 10. Eu quero 10, mas você tem feito uma soma 2 mais 2. Nunca vai ser 10. Porque 2 mais 2 sempre será 4. O seu comportamento nunca vai te dar o que você quer se você não mudá-lo. Se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai ter o mesmo resultado que você tem. Então deixa eu te dizer uma coisa. Fique tranquilo. Não tem nada errado com a sua vida. Está tudo certo, gente. Tudo que eu planto é o que eu colho. Eu tenho aquilo que eu mereço ter. Está tudo certo. Não fica triste, não fica agoniado, não fique choroso, nem reclame. Porque eu só tenho aquilo que eu plantei para ter. A minha vida é um resultado perfeito do que eu construí para ter. Eu já fui morador de rua, verdade. E sabe por que eu me tornei morador de rua? Porque eu construí um caminho para me tornar morador de rua. Eu não queria esse resultado, mas o caminho que eu construí não tinha outro resultado, era chegar onde eu cheguei. Eu me tornar morador de rua não foi uma obra do diabo. É fácil dizer que é uma obra dele. A obra não foi dele. Quem construiu esse caminho fui eu. E Satanás potencializou a decisão que eu tomei. Isso é o que ele fez. Satanás não tem habilidade para criar nada, mas ele tem habilidade para potencializar as nossas escolhas. Eu tentei me matar 3 vezes. Ele potencializou o caminho de uma escolha que eu fiz. Eu me tornei morador de rua porque eu trilhei um caminho para chegar nesse lugar. Eu fiz escolhas, tomei decisões, gerei comportamentos que me levaram para esse lugar. E sabe quando eu saí desse lugar? Quando eu decidi mudar a conta do meu comportamento, aí o resultado foi diferente. Amém, Jesus. Quando eu mudo a conta do meu comportamento, o resultado que eu vivo é diferente. Conhecia Jesus, entendi que as coisas poderiam ser diferentes e foi muito difícil trabalhar os meus comportamentos. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar os meus comportamentos,
Aí sabe o que aconteceu? Aí o Espírito Santo potencializou os meus comportamentos e os resultados foram extraordinários. Glória a Deus. É dessa maneira que funciona. Mas às vezes nós, como igreja, não entendemos esse método, a forma como as coisas funcionam. Olhe para as Escrituras. Sabe o que você vai descobrir? Um Deus retributivo. Como assim, pastor? Um Deus que se move a partir de um comportamento meu. Ele se move, ele responde a partir de um comportamento meu. Quantas vezes você já leu na sua Bíblia ele dizendo: se ouvirdes, se cumprirdes, se andardes, se obedecerdes, se fizerdes? Não está escrito isso N vezes? Ele é retributivo. Salvação, só temos se confessá-lo como Senhor da nossa vida. Retributivo. Se confesso Ele como meu Senhor, Ele me dá salvação. É retributivo. O que é isso? Deus se move através de princípios, queridos. É princípio. Deus não fere, não quebra princípios, porque fazem parte da natureza dele. Lá no Brasil, aqui na Suíça não tem isso não. Eu tenho certeza. Você foi do Brasil, gente. Eu tenho que mudar para cá. Ou vocês têm que orar para salvar o Brasil, porque o negócio lá está complicado. O problema lá não é só a Dilma, não. Tem muita coisa pior que a Dilma lá. Aliás, a Dilma não é o problema. Não é o problema. O problema é a omissão da igreja. É a ausência de uma igreja viva e atuante na nossa nação, que abençoa a sua nação. Mas enfim. Lá no Brasil, a igreja tem muito o costume de buscar resultados em Deus que ela não constrói para ter. Lá no Brasil, todo começo de ano, as igrejas fazem aquelas campanhas, né? 12 dias de oração para 12 meses de bênção, né? Eu não sei se acontece aqui na Suíça. Também fazemos. É bom isso, é bênção. Só que do ano passado para cá, os pastores deixaram de... Eu estou percebendo que os pastores não estão me convidando mais. O ano passado, quase... Né, minha agenda é quase toda cheia em janeiro. Esse ano diminuiu. Mas eu sei o porquê. Porque desde o ano passado eu tenho ocupado os púlpitos dos pastores amigos que me convidam, e eu tenho dito, chego na igreja, todo mundo alegre para ter 12 meses de bênção, né? E aí você faz aquelas perguntas de retórica, né? Quem quer ser abençoado? Aí o povo, eu quero. Quem quer ser cheio da presença? Aí eu quero. Quem quer que seu casamento mude? Aí o povo volta, né? Joga as cadeiras para cima, tanta alegria, né? Eu falei, que joia! Mas eu quero te fazer uma pergunta. O que você fez no ano passado para que de fato esse ano seja o melhor ano da sua vida? Aí sabe o que acontece com eles? Mas é claro, meu irmão! Você não fez nada para sua família no ano passado e quer que esse ano ela se salve? Você não fez nada em relação à sua vida profissional no ano passado e quer que esse ano ela prospere? Você não administrou bem seu dinheiro no ano passado e quer ser próspero esse ano? Você está maluco, meu irmão? Isso é loucura, isso nunca vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus é zeloso com aquilo que Ele dá para as pessoas. A glória de Deus é algo muito sério. Sabe, as pessoas nos cultos dizem: ah, Senhor, derrama da tua glória, eu quero ver a tua glória. Um dia eu perguntei para uma pessoa, eu falei assim: meu irmão, me fala uma coisa, o que é a glória de Deus? Explica para mim. A glória de Deus, pastor. A glória de Deus. É a glória de Deus. Fala para mim o que é. A glória de Deus, A glória de Deus, é a glória de Deus, né? Não, não entendi. Eu quero que você me explique o que é a glória de Deus, porque você está dizendo que é a glória de Deus. O que é a glória de Deus? Você está querendo tanto ela. A glória de Deus. Daí dá aquela gaguejada e não sabe. Gente, a glória de Deus é a expressão de tudo que Ele é. Amém. É o que Ele é a natureza dele. São a manifestação dos atributos dele. Por que Moisés não podia ver a glória dele? Porque ele é santo demais. Moisés, se você me ver, você vai morrer, meu filho. Você não sabe o que você está pedindo. A minha glória é a manifestação de quem eu sou. É a plenitude da minha santidade. É a plenitude da minha justiça. É a plenitude da minha verdade. A glória de Deus é a plenitude dos atributos dele, a manifestação dos atributos dele. E as pessoas não entendem o que elas estão fazendo. Estão brincando com Deus. Irmãos, quando Deus abençoa alguém, sabe o que está acontecendo? Sabe o que? Sabe por que para Deus é fácil abençoar? Já parou para pensar nisso? Porque é tão fácil para Deus abençoar. É fácil. É fácil Ele ressuscitar um morto. É fácil Ele curar um câncer. É fácil Ele restaurar, para Ele, né? É fácil Ele restaurar um casamento. É fácil Ele tirar um filho das drogas. É fácil Ele transformar um morador de rua num empresário bem-sucedido, num pastor bem casado, com uma família linda. É simples isso para Ele. Sabe por quê? Porque quando Ele se encontra com uma pessoa, essa pessoa entra em contato com os atributos da eternidade dele. Amém. E não tem como algo não acontecer. Amém. É impossível algo não acontecer. É impossível. Ainda que você não tenha resultados visíveis na tua frente para você testificar disso,
Existem resultados que você não pode ver acontecendo na sua vida. O apóstolo Paulo nos dá um testemunho disso. Sabe o que Paulo diz lá quando ele escreve aos Filipenses? Ele diz, gente, não tem problema para mim. Eu sei ter muito, sei viver em abundância, sei viver com fartura, mas não tenho nenhum problema de viver diante da necessidade. Não tenho nenhum problema de viver quando as coisas que eu vejo faltam para mim. Sabe por quê? Porque eu sei que eu posso todas as coisas nele. Amém. Jesus abençoe. Paulo transcendeu a compreensão de segurança, de vida, de continuidade. Ele transcendeu em relação àquilo que ele via. Ele disse, não, eu não sou governado, dirigido pelo tempo do relógio. Deixa eu te dizer, aquilo que você vê é a determinação do tempo do nosso relógio. Fé, ela se manifesta no tempo do nosso relógio quando o comportamento se encontra com o que você acredita. Mas na verdade, tudo que eu necessito, tudo que você necessita já existe. Já existe, só que não existe no tempo do nosso relógio, existe no tempo da eternidade. Amém. Jesus. Na nossa formação, eu dou uma palestra sobre o tempo da eternidade. Gente, é tão simples entender isso. Fisicamente falando, é a física que ensina isso. O nosso tempo, você precisa de um milagre quando? Quem precisa de milagre para daqui a um mês? Ninguém. Todo mundo precisa de milagre para agora. Todo mundo precisa de milagre para agora, não é? Não tem ninguém falando, não, milagre, não, pode dar um mês que vem, não tem problema não. Né? Pode vir amanhã, não tem problema não. Milagre, a necessidade do milagre já está vencida na nossa vida, né? Está vencida na nossa vida. Você sabia que o agora, ele existe por conta do tempo do nosso relógio? Você sabia que a luz do... Está de dia ainda, meu irmão? Tá ali. Tá vendo você está vendo essa luz agora, não está? Só que essa luz que você está vendo agora, ela aconteceu há 8 minutos atrás. A luz que você está vendo agora, ela pertence a um tempo passado, de acordo com o nosso tempo do relógio. Sabe por quê? Porque a luz que você está vendo agora, ela foi gerada pelo Sol há 8 minutos atrás. É o tempo que a luz demora para chegar do Sol até a Terra, percorrendo 300 mil km por segundo. Eu estou vendo ela agora, mas ela já aconteceu há 8 minutos atrás. Existem estrelas que quando nós olhamos para um céu limpo, que elas estão brilhando, mas elas já deixaram de existir há alguns milhares de anos atrás. Sabe o que eu quero te dizer? É assim que a fé funciona. Fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo agora, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Amém. Eu não estou vendo no tempo do meu relógio, mas já aconteceu. Amém. Eu só preciso me encontrar com esse tempo da eternidade de Deus na minha vida, quando fé se encontra com comportamento, e eu vivo o que Deus tem para mim. Aleluia. É simples assim, irmãos. Eu estou falando de física. Isso é física. Isaac Newton, um dos pais da física, sabe o que ele diz? Considerar passado, presente e futuro é perda de tempo. O único tempo que existe é o agora. Sabe quando você vive milagres de Deus? É quando o seu tempo nele é agora. Por isso Paulo podia dizer, necessidade, fartura, abundância, escassez, isso não tem significado para mim. Não tem. Porque eu sei em quem eu estou nele posso todas as coisas. Amém. Eu vivo agora como se estivesse vivendo o milagre que eu preciso daqui a um ano. Eu vivo agora como se eu estivesse vivendo o atendimento de uma necessidade que vai acontecer daqui a 10 dias. Eu vivo agora. Por quê? Porque isso é fé. Agora, quando você entra nesse ambiente, quando você tem um comportamento diário que se encontra com isso, sabe o que gera comportamento? Vida de oração. Que é relacionamento com Ele. Não tem outra maneira. Vida de oração. Sabe, irmãos, eu tenho um pedido para Deus. É, Senhor, eu preciso aprender a orar. Eu sou pastor há 17 anos. Me converti há 23 anos. Eu não sei orar. Irmãos, eu não tenho problema de falar disso, não. Eu não sei orar. Sabe por que eu falo que eu não sei orar? Porque eu olho para a Bíblia. Eu vejo um homem como Elias, num momento de crise pessoal. Elias, quando vai se encontrar com os profetas de Baal, e os profetas da deusa Acera, eram 850 sacerdotes contra ele. Emocionalmente ele estava destruído, oprimido, angustiado. Mas ele vai porque ele é profeta, né? Profeta não vive no seu tempo. Profeta vive no tempo do céu. Meu irmão, e viver no tempo do céu, pensa num negócio desafiador, é esse. Viver no tempo do céu é extremamente desafiador. Agora, viver no tempo da terra é simples, é fácil. Vivemos todos os momentos. Mas ele tinha que viver no tempo do céu. E ele vai lá e desafia os profetas. Só que ele pega, quando chega o momento dele, ele dobra o joelho, ele coloca a boca no pó. E ele faz uma oração que no original tinham 11 palavras apenas. Só 11 palavras. Ele não grita, ele não pula, ele não sapateia, ele não joga as cadeiras para cima. Ele bota a boca no pó. E ele faz uma oração de 11 palavras. E quando ele termina, você sabe o que aconteceu.
quando eu olho para algo assim, eu digo, Senhor, eu preciso aprender a orar. Eu não sei orar, Senhor. Senhor, me ensina a orar, porque eu preciso aprender a orar. Quando eu olho para Jesus, quando ele vai para Betânia, quando Lázaro está morto, tem 4 dias, sepultado, e ele chega na porta do túmulo, e ele diz, ele ergue os olhos aos céus para dar graças ao Pai. Irmãos, ele ergue os olhos aos céus para dar graças. Ele diz, Pai, eu te dou graças porque tu me ouves. Aí ele diz, aliás, o Senhor sempre me ouve. Lázaro sai para fora. Quando eu vejo isso, eu digo, Senhor, me ensina a orar. Eu preciso aprender a orar. Eu não sei orar. Quando eu olho para Davi, voltando com seus guerreiros para Ziclag, e quando ele chega com seus valentes de uma batalha cansado, chega em Ziclag, Ziclag queimada pelos inimigos, as mulheres e os filhos foram sequestrados pelos inimigos, e agora os soldados querem matá-lo. E sabe o que ele faz antes de tomar qualquer decisão? Ele se volta para o seu secreto e vai perguntar para Deus o que deve fazer. Senhor, eu devo ir. Mesmo sabendo que se Deus dissesse para ele não ir, a vida dele estava em risco, mas se o Senhor é o pastor dele, nada vai fazer falta para ele. E o Senhor diz, vai. Quando eu vejo isso, eu digo, Senhor, eu preciso aprender a orar. Eu não sei orar, irmãos. Eu não sei, eu quero aprender a orar, pastor. Eu quero aprender a orar para entrar e caminhar nesse nível de relacionamento com Ele. Deixar de fazer muita coisa. Sabe, eu quero deixar de fazer, eu quero me relacionar com Ele, eu quero falar com Ele. Eu quero entrar nesse lugar que o Salmo 91 que Moisés nos ensina. Que é um lugar seguro, que se chama esconderijo do Altíssimo. Eu quero descobrir esse lugar aí. Irmãos, eu estou ralando para descobrir esse lugar e chegar nesse lugar e nunca mais sair de lá. Porque o dia que eu conseguir chegar nesse lugar, eu vou me lembrar do que ele disse para Jerusalém, que ele sempre, olhando para Jerusalém a respeito de Israel, que ele sempre teve vontade de juntar o povo dele debaixo das asas dele e guardar. Eu vou querer me alinhar debaixo das asas dele. Aleluia. Porque quando eu chegar nesse lugar, tudo vai dar certo. Amém, Jesus. Glória Tudo vai resolver. O que eu faço não vai ser tão importante quanto o que eu posso ter. E sabe o que eu posso ter? Eu posso ter Ele. Glória Mais do a que Deus. qualquer coisa, eu quero tê-lo. Aleluia. Aí eu consigo entender o que Paulo diz. Sempre eu ficava angustiado quando eu via Paulo falando isso. Quando Paulo diz assim, eu não julgo tê-lo alcançado. Eu falei, meu Deus, mas como Paulo? Se Paulo falou isso, meu Deus do céu, e eu então? Estou lascado então, né? Mas é isso. Eu quero alcançá-lo, eu quero Ele. Aleluia, Jesus. Glória. Irmãos, tem gente que quer o céu, mas nunca parou para pensar que o melhor do céu é Ele. Aleluia. Ele é o melhor do céu. Glória a Deus. O céu sem Ele não faz sentido nenhum. Verdade, Jesus. Qual é o sentido do céu sem Jesus? Verdade. Qual é o sentido do céu sem o nosso amado? Sem o nosso Senhor? Qual é o sentido do céu? Qual é o sentido de uma oração respondida Aleluia. sem relacionamento com Ele? Eu não tenho tempo, meu tempo acabou, já acabou. Às vezes nós não entendemos o que é misericórdia e o que é amor. Nos acostumamos a viver no tempo da misericórdia. Estamos felizes. Mas nos esquecemos que é no tempo do amor que nós ganhamos uma identidade e uma herança. Amém. No tempo da misericórdia, só nos dá livramento. Só nos dá livramento. Eu quero dizer uma coisa, eu não quero livramento. Eu quero um nome, eu quero uma herança. É isso que eu quero. Eu quero um lugar. Às vezes nós não paramos para pensar que o Senhor tem herança para nós. Verdade. E herança é uma pessoa, é um lugar e é uma condição. É muito mais do que livramento. Jeremias diz, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Ok, bênção. Mas o amor de Deus é diferente. A misericórdia é para todos. Os que creem, os que não creem. Mas o amor dele gera um resultado. O amor de Deus gera filhos. Aleluia. E Glória. filho senta na mesa do pai. Amém. Glória a Jesus. Lembra da mulher que eu disse, Cananeia? O que ela pede para o Senhor? Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa. Até os cachorrinhos comem das migalhas do pão que cai da mesa. Me dá migalha. E ela ganha as migalhas. Ganha ou não ganha? A filha é curada. Mas eu quero lhe perguntar, você quer as migalhas ou você quer o pão que está na mesa? Pensa nisso. Glória a Deus. Você quer as migalhas que caem no chão ou você quer comer do pão que está na mesa? Porque o pão na mesa é para os filhos. Aleluia, Jesus. Glória. Sabe quem come do pão na mesa? Quem se relaciona com ele. É verdade. Glória, Jesus. Às vezes a gente não compreende essas coisas, né, irmãos? E a gente está feliz com a água que está pelos tornozelos, com a água que está pelos joelhos. Eu quero é água que eu não dou pé mais, eu quero que me leve. Aleluia. Glória a Deus. O problema da igreja hoje é que a igreja esqueceu de algo fundamental para a fé. Tem que morrer. Quem quer morrer hoje? Ninguém quer morrer mais. Elas querem o céu, mas não querem abrir a porta que dá acesso ao céu, elas querem viver.
Sabe por que as pessoas querem viver? Porque elas querem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. É um bom carro, um bom salário. Não estou dizendo que não tem que ter isso, não. Eu acredito que Deus pode dar muito mais. Só que tem uma hierarquia a ser cumprida. O reino dele e a justiça dele. Sabe o que é a justiça dele? A justiça dele tem um nome. Sabe qual é o nome da justiça de Deus? Cristo Jesus, Senhor nosso e Rei nosso. Esse é o nome da justiça dele. Quando nós temos a justiça dele, nós temos todas as coisas. Aleluia. Vamos orar, né, irmãos? Amém, gente. Vamos orar, vamos orar. Amém. Vamos orar. Aleluia. Você não precisa me esperar para orar, não, tá? Aliás, nunca espere ninguém para orar. Você pode buscar a presença dele, você pode entrar na presença dele. Aleluia. E eu tenho certeza que nessa noite, Jesus, ele sempre está pronto para nos ouvir. Ele sempre está pronto para construir na nossa vida. Ele está sempre pronto para preparar para a nossa vida um momento de intimidade com Ele. De relacionamento com Ele. Nessa noite, eu queria que você entendesse isso. Vá diante dele. Mas se coloque nu diante dele. Lá no Éden, o maior problema do Éden não foi o homem ter desobedecido a Deus. Pensa nisso. O maior problema do Éden foi porque o homem se escondeu de Deus. Não foi porque ele errou. O erro do homem no Éden foi tão insignificante, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, continue com seus olhos fechados. O erro no Éden foi tão insignificante, pastor, que Deus continuou indo no jardim apesar do erro do homem. Se a desobediência fosse relevante, Deus não compareceria. Mas ele compareceu. O grande erro do homem foi que ele se escondeu de Deus. Quando nós erramos, nós nos escondemos das pessoas que mais podem nos ajudar. Segundo grande erro que o homem cometeu foi quando ele tenta tampar as suas vergonhas. Todas as vezes que você foge de Deus e tenta encobrir aquilo que é a sua vergonha, você está construindo um distanciamento do Senhor. O pecado, os nossos erros comportamentais, as nossas escolhas erradas, tem muito poder para destruir a nossa vida. Mas um coração quebrantado, um coração contrito, Deus não pode resistir. Nessa noite, querido, no nome de Jesus, se coloca nu diante dele. Se coloca nu diante dele. Diga para ele o que precisa mudar na sua vida. Você sabe o que precisa mudar. Você sabe qual é o comportamento que você patrocina, porque eu patrocino os meus comportamentos. Não tem nenhuma atitude na sua vida, não tem nenhuma atitude na minha vida, não tem nenhuma decisão errada que tomamos, nenhuma escolha errada que fizemos, que nós não patrocinamos. Você sabe. Talvez a melhor e mais poderosa ação nossa nessa noite seja dizermos para ele: Senhor, eu errei, eu pequei, eu falhei, eu menti, eu roubei, eu adulterei, eu me prostituí. Eu não sei qual é o nível de comportamento que você tem construído no curso da sua vida, que vai no final da história acabar trazendo ruína para você. Provérbios, o livro de Provérbios diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança de Deus misericórdia. O que é encobrir uma transgressão? O que é transgressão? É um comportamento que contraria a vontade de Deus. Aquele que confessa e deixa é aquele que muda o comportamento. A nossa questão não é o quanto nós cremos. Eu acredito muito, queridos, eu acredito muito que você é um homem e uma mulher que acredita e confia em Deus. Eu acredito nisso. Mas a questão nessa noite é o quanto aquilo que eu acredito em relação a Deus tem gerado na minha vida um comportamento coerente com aquilo que eu creio. Mais do que mãos levantadas, o Senhor quer um coração prostrado diante dele. Mais do que palavras da nossa boca, Ele quer convicção no nosso coração que produz um comportamento santo. Amém? Amém. Vamos orar. Fale com Jesus.
Fale com Ele. Eu não posso fazer essa oração por você, querido. Me desculpe, mas eu não posso fazer essa oração por você. Eu não posso orar por você agora. Esse caminho, quem tem que buscá-lo é você. Você quem busca esse caminho. É você que diz para Ele o que realmente você quer. É você que decide e diz para Ele: Senhor, eu quero o pecado, Senhor. E no tempo certo eu abandono, mas hoje eu não quero ficar livre disso. É você quem diz isso aí. É você quem diz a Ele também: Senhor, eu estou cansado disso. Estou cansado de ser escravo. Estou cansado de andar debaixo de algemas. Me liberta nessa noite, Senhor. Há graça nele, há amor nele bastante para livrar-nos de todas as nossas cadeias. Senhor, nessa noite, no nome de Jesus, nós te damos graças. Te damos graças pela tua palavra, Senhor. Te damos graças porque o Senhor é um Deus bom. Sim, o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é paciente, o Senhor é longânimo, o Senhor é manso, o Senhor é amoroso, o Senhor é perdoador, o Senhor é salvador. Sim, Pai, o Senhor é bom. Eu quero te dar graças nessa noite, Pai, porque a tua bondade, ela dura para sempre, Senhor. O teu amor, Senhor, ele dura para sempre, Senhor. E a minha oração nessa noite, Pai, é que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude, que o Senhor transforme, Senhor. Que o Senhor nos ajude a transformarmos os nossos comportamentos através da mente renovada em Cristo que já recebemos, Senhor. Pai, não há mais nada que o Senhor precise fazer por nós. Tudo que era necessário o Senhor já fez. O Senhor morreu na cruz levando os nossos pecados. O Senhor nos deu a tua palavra. O Senhor nos deu o teu Espírito Santo. Pai Santo, agora é conosco. Nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, ministra no nosso coração, Senhor, consciência de que estamos vivendo os resultados que efetivamente construímos para ter. Não tem nada errado na nossa vida. Tudo está como deveria estar. Tudo que eu planto é tudo que eu colho. Agora, Senhor, se nós queremos, e nós queremos, resultados diferentes, nos dê graça, Senhor, para construirmos esses resultados diferentes. Nos dê graça para mudarmos o nosso comportamento, Senhor. Senhor, humilha o nosso coração, Senhor. Senhor, quebranta o nosso coração, Senhor. Mexe, Senhor, com essa história de vida que construímos, Senhor, que tem nos trazido resultados que nós não queremos viver para a nossa família, para os nossos filhos, nossos casamentos, nossa vida financeira, nossa vida profissional, nossa vida emocional. Nos esclarece o nosso coração, Senhor, nos dê graça. Pai, eu quero te agradecer nessa noite por cada um dos meus irmãos nesse lugar. São os teus filhos. Eu não tenho a menor dúvida de que são os teus filhos. Eu não tenho a menor dúvida do amor deles pelo Senhor. Eu quero te agradecer pela vida de cada um deles nesse lugar, porque eles vieram buscar algo do Senhor. Pai, a tua palavra nos ensina que nenhum daqueles que se achegam ao Senhor, o Senhor vai despedi-los de mãos vazias, Senhor. E hoje nós não saímos desse lugar de mãos vazias, Senhor. Pai, eu quero te agradecer pelo pastor Marcos, a sua esposa, pelo ministério que o Senhor tem confiado a eles, essa igreja que o Senhor tem confiado a eles aqui em Suíça, Senhor. Pai Santo, os céus desse lugar estão abertos para manifestar a tua glória sobre essa terra, Senhor. Usa-nos para o louvor da tua glória para que isso aconteça nesse lugar, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Mais do que o nosso trabalho para o Senhor, nós queremos nos relacionar contigo, Senhor, e dizer: Senhor, usa a nossa vida, Senhor. O Senhor é o dono dessa nação, Senhor. O Senhor é apaixonado por essa nação, Senhor. O Senhor ama cada homem, o Senhor ama cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança dessa nação, Senhor. Usa a tua igreja para que eles te conheçam, Senhor. Essa missão não é da igreja do Senhor, essa missão é tua, Senhor. Salvar o perdido é missão de Deus, é missão do Senhor. Usa-nos para cooperarmos nessa missão, Senhor. Pai Santo, que a bênção do Senhor esteja sobre esse lugar. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada pessoa nesse lugar. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada família nesse lugar. A bênção do Senhor que nos enriquece e não acrescenta dores. A bênção da paz, a bênção da alegria, a bênção da saúde, a bênção da prosperidade do Senhor. Porque prosperidade é isso. Prosperidade é o cumprimento do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada vai me fazer falta.
Senhor, que se cumpra a tua promessa sobre a vida dos teus filhos. Essa é a oração que eu faço, que eu concordo com os meus irmãos. No nome de Jesus, o teu Filho amado, nosso Senhor, que em breve virá para nos buscar. A Ele, honra, glória, poder, pelos séculos dos séculos. E se você concorda, diga amém. E pode aplaudir o Senhor, porque fiel é o Senhor.